Muito boa noite para todos. Você que está com a gente aqui ao vivo, aqueles que vão assistir depois esse vídeo pelo YouTube. Eu queria iniciar esse segundo sábado missionário online com a leitura do texto no Salmo 67, que diz o seguinte: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Louvado seja o nome do Senhor. Uma alegria poder receber nosso querido é, para um momento de comunhão, para um momento de reflexão. E a gente quer louvar a Deus por essa bênção, por esse privilégio de poder ter o Basílio com a gente, já com uma experiência de África de muitos anos, não somente no Senegal, ele iniciou um trabalho em Guiné-Bissau, onde ele foi um instrumento de bênção, desenvolveu muito bem o trabalho no Senegal, na Guiné-Bissau, e atualmente está no Senegal, tem sido uma bênção como um pastor com maturidade para orientar toda a equipe que trabalha no Senegal. Nós vamos orar e nessa oração a gente vai estar incluindo a vida do nosso querido Basílio, a sua família, agradecendo pela cirurgia que a esposa dele fez hoje aqui no Brasil. E graças a Deus foi tudo bem com a cirurgia. Então nós estamos felizes em poder ter esse momento. A gente sabe que o fuso horário é um pouquinho esticado, mas ele se dispôs a dar esse tempo para a gente. Na próxima semana vai ser menino da Europa, que são 5 horas de diferença, aí vai ser mais longe ainda. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Deus, nós te bendizemos por esta noite, te agradecemos pela vida do pastor Basílio, pelo seu trabalho na África, pelo seu desempenho, pela a sua vida dedicada a esse ministério. E nós esperamos que a palavra que o Senhor vai falar através dele nessa noite traga a alegria ao nosso coração de ver os frutos, de ver os desafios, e que outros irmãos que futuramente vão poder ver esse vídeo pelo YouTube também sejam desafiados e abençoados. Nós te agradecemos de coração pela cirurgia da sua esposa e pedimos que o Senhor a restabeleça completamente, o mais breve possível ela possa estar de volta ao seu lar. Nós te agradecemos pela sua vida e pedimos que o teu Espírito Santo ilumine nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Basílio, queridão. Com você, você fica tranquilo naquilo que você vai falar. E, Ok. como eu disse, a gente está gravando e vai apresentar isso futuramente, a partir da próxima semana, disponível no YouTube para o pessoal da igreja e outros interessados. Mas você é muito bem-vindo. Ah, Deus abençoe. ok. Obrigado, pastor Aguinaldo. E é um prazer estar aí com vocês e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao nosso coração e tem ministrado ao nosso coração. E logo após essa ministração, a gente tem compartilhado também com outros. E obrigado pela oportunidade. Um grande abraço aí, Deus o abençoe também. Então, no momento que eu recebi esse convite aí do pastor Aguinaldo, ele há um tema que norteia aí toda a conferência missionária, né? Cristo, a esperança das nações, né? Centralidade na pessoa de Cristo. Eu acredito que nós vamos estar conversando um pouco sobre isso. Mas antes de adentrar mesmo no assunto, eu gostaria só de informar os irmãos, como já foi colocado no cartaz, né? Eu faço parte do quadro missionário da PMT e já estamos aí, pela graça do Senhor, em uma trajetória de campo missionário, indo aí para os 18 anos de continente africano. E
podemos dizer que Ebenezer, até aqui o Senhor tem, de fato, nos ajudado e a graça dele tem estado conosco. Amém. E estamos aí prosseguindo, né? Prosseguindo na medida da graça dispensada sobre as nossas vidas. Então, hoje eu estava pensando, né, sobre um texto para compartilhar com os irmãos, a partir desse tema, desse norte aí, Cristo, a esperança para as nações, ou a esperança para o povo africano. E eu gostaria de ler um texto com os irmãos, está no livro de Atos, e vai envolver aí 2 capítulos, porque é uma história relacionada à outra, e a partir desse texto nós estaremos aí caminhando, abordando mais ou menos, seguindo esse norte, de apresentarmos aí Cristo como a esperança, como de fato a solução e a resposta para o estado do homem sem Deus, do homem escravo e perdido, e totalmente distante de Deus. Livro de Atos, Atos capítulo 3, versículo... Eu não vou ler todos os capítulos, vou ler alguns versículos só, e aí depois nós estaremos tocando em outros versículos também. Mas o capítulo 3, versículo 6 até o versículo 10, fala sobre a cura de um coxo. E o versículo 3 diz o seguinte: aqui Pedro e João estavam indo participar de uma reunião de oração na hora 9, 3 horas da tarde, no templo de Formosa. E esse fato aconteceu exatamente nesse contexto aí. Então, ele estava indo e ali tinha um homem, né? Um homem que sempre era colocado ali diariamente, todos os dias, ali na porta daquele templo. E o que aconteceu foi o seguinte: no versículo 3, esse homem, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fintando juntamente com João, diz: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro. Por isso que lhe acontecera. Então, está aí o primeiro texto. O capítulo 4 está totalmente ligado com esse texto, ainda tem a situação dessa cura aí desse coxo. E eu gostaria de ler do versículo 10 ao 13, depois do 7 ao 20. Versículo 10 a 13. Do capítulo 4. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome
dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Versículo 17 a versículo 20, mas eles tomaram, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falar neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram que absolutamente não falasse nem ensinasse em um nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outro do que Deus, do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, até o versículo 20. Pois nós não podemos falar das coisas que vimos, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Oremos. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, ó Deus, que nos instrui, a tua palavra que nos orienta e a tua palavra que revela os teus atos, quem é o Senhor e as tuas maravilhas. Pedimos agora que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor esteja nos abençoando com a compreensão da tua palavra, neste momento. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos e agradecemos ao Senhor. Amém. Eu gostaria de pensar um pouco com os irmãos hoje sobre o tema Jesus, o único Salvador, a partir da expressão do versículo 12 do capítulo 4, e não há salvação em nenhum outro. E não há salvação em nenhum outro. Jesus, o único Salvador. Nós percebemos aí no capítulo 3 de Atos, sabemos que o livro de Atos é aí um livro escrito por Lucas, uma continuidade aí do Evangelho, onde relata o crescimento da igreja, a expansão do reino de Deus e o anúncio pelos apóstolos, pelos os irmãos que foram dispersos, da mensagem do Evangelho, de uma forma assim assustadoramente. Deus realizou em pouco tempo, fez com que o Evangelho chegasse em uma dimensão aí muito, muito grande, e um crescimento extraordinário da igreja. E aqui nesse capítulo 3, nesse capítulo 4, dentro desse contexto da cura desse coxo de nascença, esse homem que era colocado ali na frente do templo de Formosa, nós podemos ver essa tônica, essa ideia dos apóstolos afirmando aí Jesus como um único Salvador, se assim podemos dizer, como a única esperança para o homem sem Deus, para o homem que vive nas trevas e que vive uma vida totalmente alienada da vontade e dos planos de Deus estabelecido na sua palavra. Então, nós vemos aí a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção aí nessa história. Estava ali um homem sentado, e de repente Pedro e João indo para a reunião de oração, encontram esse homem implora por uma esmola, e Pedro, como muito já bem afoito, e já vai lá logo à frente de João, e já diz para aquele homem, já olha para aquele homem e diz o seguinte: olha aqui para nós, está vendo nós aqui, está vendo eu e João?
Aquele homem olhou atentamente e diz o texto que aquele homem estava esperando alguma coisa. E Pedro imediatamente já respondeu: olha, eu não tenho nem prata e nem ouro. Então aquilo que aquele homem estava esperando receber já foi descartado. Olha, então eu não tenho isso aí não, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E aí ele traz essa frase: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Então o que ele tinha ali era Cristo, era a pessoa de Cristo. E o que ele apresentou para aquele homem foi Cristo, o Nazareno. E a partir dessa cena que gerou todo esse contexto desses 2 capítulos, que houve o levantar da liderança ali, dos sacerdotes, os escribas, os saduceus, Caifás, Anás e o capitão do templo, todos ali começaram a levantar devido a essa cura, porque essa cura foi vista por todo o povo, e aquele homem entrou saltando dentro daquela reunião de oração, louvando a Deus e gritando, e todo o povo viu e identificou que era esse homem que jazia 40 anos, era coxo de nascença, e que Deus tinha operado aquele grande milagre. E é dentro desse contexto que surge essa frase: e não há salvação em nenhum outro. E não há salvação em nenhum outro. Está ali Pedro dizendo. E uma outra coisa, mais na frente, ele diz que ele não podia deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, pensando em Jesus como um único Salvador, e que não há nenhum outro, não há salvação em nenhum outro, uma afirmação totalmente absoluta, que não dá espaço para dúvida, para questionamento, que não dá espaço para pensar em outro como Salvador, ou como a esperança para o homem, surge a pergunta: por quê? Por que Pedro, de forma tão firme, tão absoluta, tão certa e tão corajosamente, ele expressou essa frase: e não há salvação em nenhum outro, colocando Jesus como o único Salvador? O que levou esse homem a afirmar uma frase com tamanha convicção e certeza, descartando qualquer outro tipo de possibilidade ou qualquer conjuntura? Respondendo essa pergunta, é exatamente o que eu gostaria de pensar em alguns pontos como resposta para essa pergunta. E resposta essas que vão mostrar que, de fato, ele é único. Ele é um único Salvador e uma única resposta para a solução do homem sem Deus. A primeira resposta: por quê? Dessa afirmação tão certa, tão convicta e tão de forma absoluta que não deixa margem para ninguém mais. A primeira coisa que nós podemos dizer é que o plano de salvação elaborado pelo Deus Pai tem o Filho como o Salvador. O plano de salvação elaborado pelo Deus Pai tem o Filho como o Salvador. Isso aí é um plano de Deus. Essa afirmação de Pedro, que não há salvação em outro, isso veio de uma convicção e de um conhecimento do plano do Deus Pai, que elaborou o plano de salvação e colocou nesse plano o Filho como o Salvador. Olhemos comigo em Atos capítulo 3, versículo 18, diz exatamente o seguinte: mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca
de todos os profetas. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas. Então, esse é um plano de Deus, um plano do Pai, que ele dantes já vinha anunciando pela boca dos profetas. No capítulo 4 também, no versículo 12, a parte A do versículo, diz o seguinte: e não há salvação em outro, em nenhum outro. Então é exatamente isso. Que quando o Pai elaborou o plano de salvação, ele colocou o Filho como o Salvador. E nós podemos ver isso sendo discorrido, sendo transpassado em toda a revelação das Escrituras. Cristo sendo apresentado como um sinal, como uma sombra, ou como um tipo, em todos os períodos das Escrituras, em toda a revelação progressiva das Escrituras. E exatamente isso, porque ele, quando Deus elaborou esse plano, colocou ele como personagem, como o Salvador. E a primeira coisa que nós podemos ver em Gênesis, capítulo 3, versículo 7, logo após a queda, o homem, ele costurou, ele fez as suas vestes com folhas de árvore. Isso no versículo 7, versículo 7 do capítulo 3 de Gênesis. Mas quando você olha no capítulo 3, versículo 21, você vai ver Deus vestindo Adão e Eva com peles. Então ali já é um anúncio da presença do Filho de Deus como o Cordeiro de Deus que viria ao mundo para salvar o pecador. Porque jamais o homem pode permanecer diante da presença de Deus e em comunhão com Deus através de algo que é produto dos seus próprios esforços. E quando Deus vestiu o homem com a pele, isso significa que houve um sacrifício e que houve um derramamento de sangue para tampar aquela vergonha que os olhos santos de Deus jamais pode contemplar, que é o pecado. Dentro do plano salvífico de Deus, dentro do plano da salvação, ele colocou o Filho como Salvador. E isso já era um sinal que apontava para a chegada do Cordeiro de Deus que viria ao mundo para tirar o pecado do mundo. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vemos a promessa da descendência da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. Isso apontando para Cristo. Apontando para Cristo que viria para amarrar o valente e para libertar aqueles que estão cativos pelo poder do pecado, pelo poder satânico, pelo poder das coisas desse mundo. Quando nós olhamos também em Gênesis capítulo 7, a arca de Noé, a qual Deus deu aquela incumbência a Noé de construir. Normalmente nós ouvimos essa história no departamento infantil, mas jamais um professor do departamento infantil falou das coisas que estavam acontecendo fora da arca. Geralmente ele conta dos animais que entraram para dentro da arca, mas jamais ele relata para as crianças o que tinha
fora da arca. Fora da arca tinha um mar, um oceano de morte. E a arca estava navegando no oceano de morte. E quem estava dentro da arca era como se estivesse tendo a vitória sobre a morte. É como se estivesse ultrapassando a morte com vida. E exatamente a arca tipifica a pessoa de Cristo Jesus. Nós podemos passar pela morte sem ser tragado por ela, somente com Cristo, aquele que venceu a morte. Então, Cristo, ele é o único Salvador. Ele venceu a morte, porque ele venceu a morte. E com ele, nós podemos passar por esse oceano chamado morte, que representava ali aquela arca e aquele povo do lado de fora, aquela mortandade do lado de fora. Em Cristo, nós podemos navegar tranquilamente. Então, e não há salvação em outro, porque ele é que estava lá no jardim, representado pelo animal que foi sacrificado, porque ele é o descendente da mulher, porque ele é a arca onde preserva com vida aqueles que de fato pertencem a Deus, mesmo se estiverem passando por um oceano de morte. Quando nós olhamos também no livro de Êxodo, quando o povo de Deus estava no Egito, havia o estabelecimento, houve o estabelecer da Páscoa, um cordeiro santo era imolado e a família comia, e o sangue desse cordeiro era passado sobre os umbrais da porta do povo de Israel. E ali a morte não chegava, porque quando o anjo passava, ele via o sangue, ele passava por cima. É exatamente isso. Não há salvação em outro nome algum por causa disso. Porque somente o sangue de Cristo pode desviar a ira de Deus, a cólera de Deus que vem contra nós. Quando Deus nos olha, Deus não vê nós, e sim o sangue de Cristo sobre nós. Porque se os olhos dele for postos em nós, nós somos completamente consumidos. Mas o sangue do Cordeiro apazigua, desvia a cólera e a ira do Deus Pai. E por isso, feliz o homem, diz o Salmo, cujos seus pecados são cobertos. Coberto por quem? Pelo sangue do Cordeiro, escondido debaixo. Quando nós olhamos para um tipo de Cristo, Moisés, um mediador, tirou o povo do Egito e conduzindo o povo no deserto. Subia no monte, recebia a lei, trazia o recado de Deus, o mediador. Mas ele não pôde chegar na terra prometida. A vida eterna, na terra prometida, Moisés, símbolo da lei. A lei, por si só, ela veio para expor o pecado. E jamais um homem, pelo cumprimento da lei, ele pode alcançar a vida eterna, pode receber a salvação, a não ser por aquele que cumpriu cabalmente a lei de Deus. Moisés não entrou na terra prometida exatamente para tipificar isso, a lei, mas Cristo, aquele que veio e cumpriu toda a lei. Nele e por meio dele, nós temos essa salvação, somente nele. E quando nós olhamos no ápice, na plenitude dos tempos, nós podemos ver essa afirmação sendo de fato atestada, que não há outro. Por que não há outro?
porque ele é o Filho de Deus, ele foi gerado dentro do ventre de Maria pelo Espírito Santo. Mateus, capítulo 1, narra a questão do nascimento de Cristo. No capítulo 1 de Mateus, versículo 21, nós podemos ver que há uma descrição de Cristo como aquele que veio para salvar o povo, o seu povo dos seus pecados. Então, não existe salvação em outro nome, em outro qualquer, somente nele. Porque Deus o estabeleceu como dentro do plano da salvação, Cristo como o Salvador. E ele mostrou isso em toda a Escritura. No capítulo 1 de Mateus, versículo 21, diz o seguinte: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Porque ele salvará o seu povo do pecado deles. E Lucas também, capítulo 2, 11, fala: eis que vos nasceu um Salvador. Então, quando Pedro e João, de uma forma tão ousada, afirma: e não há salvação em nenhum outro, é exatamente porque, em conhecimento dessas verdades e em sabendo que o Deus Pai tinha elaborado um plano, e nesse plano o próprio Pai tinha colocado o Filho como o Salvador, o agente principal para salvar todos aqueles os quais ele de antemão separou e elegeu. Então essa é a primeira resposta. Jesus, o único Salvador. Por que não há outro? Porque o Deus Pai estabeleceu ele como o cumprimento do plano da salvação. Ele é o Salvador. Uma segunda coisa. Isso tudo foi relatado pelos profetas. Uma segunda coisa. Por que Jesus é o único Salvador? Por que não há salvação em outro? Segunda resposta. O plano de salvação elaborado pelo Deus Pai tem a morte do Filho na cruz como preço a ser pago. E isso os discípulos falavam de forma clara. Isso. Nós podemos ver, essa era a mensagem dos apóstolos. Era a mensagem de Pedro, era a mensagem dos apóstolos. Sempre falando. O conteúdo da pregação deles era morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. E ele sempre confrontava os povos. Vós que mataste, crucificaste Cristo. Ele sempre jogava a responsabilidade para o povo e aí depois falava: esse Cristo que Deus ressuscitou. Então, nós podemos ver aí, no capítulo 3, versículo 18, do texto que nós lemos, nós podemos notar essa palavra. Olhem só comigo, no capítulo 3 de Atos, versículo 18, nós podemos ver o seguinte: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciava por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Que o seu Cristo havia de padecer. Capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte, a parte B do versículo, diz, vou ler o versículo: tomai conhecimento vós todos o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste. A quem vós crucificaste. Então, o plano da salvação elaborado pelo Deus Pai tem a morte do Filho na cruz como preço a ser pago. Então, por isso, ela se torna única. Por isso, não há outro.
Não tem nenhum outro que foi levado pelo Deus, o soberano, à cruz do Calvário. Não tinha nenhum outro inocente, não tinha nenhum outro justo, santo, que não conheceu corrupção, que foi levado à cruz, a não ser a pessoa de Cristo Jesus. O prometido pelo Pai, aquele que era o Salvador, que veio executar o plano da salvação. Ele é a única esperança. E em 1 Pedro diz exatamente essa verdade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, retrata exatamente essa verdade que podemos ver. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O preço que foi pago foi o preço de sangue. O sangue de Cristo Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Ali na cruz foi um preço, um alto preço, um preço de angústia, um preço de desprezo, um preço de dor, um preço do abandono, do grito, da angústia, um preço onde teve o seu corpo transpassado pela espada, um preço do suor de sangue, um preço do céu da boca todo seco, esturricado, o qual pedia água e os oferecia vinagre. Um preço de insulto, de gozação, de ser transvestido de rei e de ser desprezado e gozado. Foi isso tudo que ele passou, foi esse o preço. E isso estava dentro do plano de salvação elaborado pelo Deus Pai. E essa era a mensagem de esperança levado pelos discípulos, pelos apóstolos e por todos os servos de Deus. Era a cruz de Cristo, o Cristo crucificado. Então, o apóstolo Paulo, dizendo aos Coríntios, ele falou: eu não quero saber nada mais além disso com vocês. Cristo e este crucificado. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. O apóstolo Paulo já dizia que não viva mais eu, mas que Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, que eu viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, foi uma morte, uma entrega voluntária. E ali ele se fez pecado por nós. Ele tomou o nosso pecado. Ele se fez pecado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, fala sobre o preço pago. 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, nós podemos, capítulo 6, versículo 20, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus. Então, por que Pedro, João e outros afirmavam de forma tão categórica, tão
tão sem dúvida, e tão absolutamente, dizendo que não há outra salvação, porque somente Cristo. Ele tinha dado a sua vida, ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, uma morte substitutiva, uma morte que ele se fez pecado, um inocente, um santo, ali, morrendo em lugar do injusto. Então é isso que era essa verdade que permeava e que estava presente na mente e no coração desses homens. A morte de Cristo. A morte de Cristo. Cristo como Salvador. Cristo como dando a sua vida na cruz do Calvário. E em 1 Coríntios ainda, capítulo 7, versículo 23, ele diz o seguinte: por preço foste comprado, não torneis escravos de homens. Então, exatamente essa ideia. Fomos comprados por preço. Foi um preço de sangue. Foi a morte de Cristo. Então, essa ideia. Não tem outra pessoa, não tem outro nome, não tem outro que fez isso. Isso é algo específico, isso é algo sublime, isso é algo incomparável e somente Ele que realizou isso. Nós podemos ver em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, que pelo sangue de Cristo Ele comprou, né, para si tribos, línguas, povos e nações. Então, por que? Pergunta é, por que Jesus é o único Salvador? Primeiro, porque o plano de salvação elaborado por Deus Pai tem o Filho como Salvador. Isso foi narrado por todos os profetas e permeou por toda a história, até na plenitude dos tempos, a chegada dele. Segundo, porque o plano de salvação elaborado pelo Pai tem a morte do Filho na cruz como preço a ser pago. E um terceiro ponto, por quê? Porque Jesus é o único Salvador. Por quê? Porque o plano de salvação elaborado pelo Pai tem a ressurreição do Filho como a vitória sobre a morte e a garantia da vida eterna, a garantia da vida por vir. Ele não somente entregou-se na cruz do Calvário, ele não somente pagou o preço, ele não somente substituiu-nos ali, mas ele também, ele ressuscitou, ele venceu a morte. E com a sua ressurreição, nós temos a garantia da vida eterna. Essa é uma mensagem, esse é um conteúdo de uma mensagem que, de fato, traz esperança no coração do homem perdido, escravo do pecado, dominado pelo poder satânico e pelas coisas desse mundo. Em saber que Cristo venceu a morte. A morte foi morta na morte de Cristo. E por isso Paulo diz: ó morte, onde está o seu aguilhão? Com o primeiro Adão, adentrou a morte no mundo e o pecado. Mas o segundo Adão, que é Cristo Jesus, nos trouxe vida, e vida em abundância. Essa é a mensagem de esperança. Não é somente a mensagem de esperança para o povo africano, que os missionários que aqui estão, nós temos anunciado ao povo africano. Mas essa é uma mensagem de esperança também ao povo brasileiro, ao seu vizinho, que não tem uma vida rendida a Cristo, ao seu colega de trabalho, que foi criado por Deus para glorificar em tudo que faz, mas ele não tem uma vida que glorifica a Deus. Seu colega de escola, seu colega de trabalho, seu vizinho,
que você encontra no elevador quando você está descendo do seu prédio para ir trabalhar pela manhã. São pessoas que necessitam ouvir essa mensagem. Que existe uma promessa de vida que permeia desde o princípio até o fim. E essa promessa que se cumpriu na encarnação de Cristo Jesus. E ele veio e ele morreu. Ele deu a sua vida como preço para comprar para ele aqueles que o Pai escolheu. Mas não para por aí. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E ele em nós é a esperança da glória eterna. É aquela certeza de que se eu partir, eu estou certo para onde estou indo. É o Jesus que ressuscitou e que na oração sacerdotal do Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Fique tranquilo, eu estou indo preparar moradas. Por quê? Você sabe por que eu estou indo preparar morada? Porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Essa mensagem, essa convicção que traz uma ideia de que não seremos tragados pela morte, sim passaremos por ela e viveremos eternamente com Cristo. Apóstolo Paulo, advertindo os irmãos em 1 Tessalonicenses, falando com relação àqueles que dormem, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Não sejais ignorantes, não se entristeçam como aqueles ignorantes que não conhecem o Evangelho. Assim como o Deus Pai ressuscitou a Cristo, assim também todos aqueles que partirem e que dormem em Cristo ressuscitarão com Ele e viverão eternamente com Ele. Então, em Cristo, nem mesmo a morte pode nos conter. Porque em Cristo venceremos a morte. E nós podemos ver isso aí exatamente em Atos capítulo 3, versículo 15. No capítulo 3, versículo 15, fala a respeito da ressurreição, que Deus ressuscitou Jesus. Atos capítulo 4, no capítulo 4, versículo 10, também fala a respeito da ressurreição. João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 12, fala: quem tem um filho tem a vida, e quem não tem um filho não tem a vida. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que aqueles homens, quando foram intimidados pela liderança da época, dizendo para eles: vocês param de ensinar essas coisas. Vocês param de falar no nome desse homem aí. Vocês param, não falam mais. E ameaçando-os ainda mais, diz o texto de Atos, capítulo 4. E ameaçando ainda mais, diziam para eles parar. E aqueles homens responderam: o que vocês acham? Julgais vocês. Importa nós obedecer vocês ou a Deus? E eles disseram o seguinte: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Somos testemunhas. E nós não podemos nos calar. E foram esses homens, no capítulo 17 de Atos, versículo 6, que receberam a seguinte designação. Quando chegaram na cidade, eles disseram: olha, chegaram aqueles que estão colocando o mundo de cabeça para baixo, que estão transtornando o mundo. E a mensagem era: Cristo Jesus
que morreu, que foi crucificado, o santo e justo varão de Deus, que não conheceu corrupção, mas que ressuscitou e hoje está vivo. E salva, e transforma, e liberta. E aqueles homens estiveram com Cristo. E eles ouviram e viram. E por isso não podiam se conter. E tanto que as autoridades reconheceram isso. Essa mensagem, Cristo como conteúdo recebido, quando ele é recebido, jamais ele pode ser contido na boca e nos lábios dos teus servos. Pedro disse, engraçado, no capítulo 3, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, olha só o que ele fala, o que eu tenho. E aí depois as autoridades, quando viram eles falando aquelas palavras, eles falaram da seguinte forma, falaram, olha assim, realmente esses homens aí, que são incultos e iletrados, eles estão falando dessa forma. Realmente, eles estiveram com Cristo. Então, nesse tempo que eles estiveram, eles receberam. E por isso que Pedro diz, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Que ali ele quer dizer o seguinte, que o que eu tenho é Cristo. E isso no nome dele. Eu te dou Cristo. E Cristo fez aquilo na vida daquele homem. Então, o desafio para nós aqui, tanto no campo missionário, e o desafio para a igreja brasileira no contexto em que vivemos, para a obra missionária também no contexto urbano, é exatamente isso. Como servos de Deus, como discípulos, como uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, que foram chamados com a finalidade de proclamar a virtude daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a mensagem. Não há outra esperança a não ser em Cristo Jesus. Não há outro nome, não há outra pessoa. Não há outro Messias, não há outro prometido fora dele. É nele quem encontramos a razão da nossa existência e a esperança do porvir, da continuidade de uma vida eterna e plena com Deus. Essas coisas nós não podemos deixar de falar de forma alguma. Daquilo que vimos e ouvimos. A palavra de Deus que foi revelada a nós e que foi dada a nós. Então, meus irmãos, é isso que estamos aqui, nesse campo, nesse desafio do Senegal, um país islâmico, um país duro, um solo árido, mas aproveitando as oportunidades e crendo no poder do Cristo, do Jesus Cristo de Nazaré, no poder da morte dele, no poder dele como o Salvador prometido que veio, que se fez carne e que habitou entre nós, a morte dele e a ressurreição. Essa deve ser conteúdo anunciado pela igreja, pelos missionários e por todos aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, que Deus nos conceda graça aqui no campo missionário, que Deus conceda graça a vocês aí, como igreja de Cristo. Somos missionários, uns no campo, outros na base, mas
ao mesmo tempo e simultaneamente, o Evangelho tem que ser pregado e anunciado. Deus nos abençoe e creio que é essa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Amém. Amém. Amém, querido, amém. Graças a Deus. Graças a Deus pela exposição. Basílio, a gente tem, sim, algumas coisas que também é uma expectativa. Uma das coisas que a gente pensou, e eu acho que é importante também, se você puder colocar alguma coisa para nós, é que quando nós falamos como Jesus como a esperança, né, para a transformação dos povos africanos, hoje nós, apesar de termos missionários na África, nós temos Guiné-Bissau, temos Senegal, Angola, Moçambique, África do Sul e Zimbábue. Há muito da África ainda para ser conquistada. Nesses próprios países tem muito, e outros que ainda a gente não chegou lá. Sim. Mas algumas coisas que são desafiadoras. Como é que a igreja brasileira ela pode contribuir para alcançar esses povos? Como é que você vê isso? Joia. Boa pergunta. Eu posso partir de um exemplo meu próprio e da minha esposa, o porquê que eu me encontro aqui hoje. E foi exatamente em um contexto eclesiástico, que aconteceu o nosso chamado missionário. A nossa igreja, uma igreja em Cuiabá, uma igreja muito envolvida com a questão de missão e conferência missionária. E houve uma conferência missionária, e uma das conferências missionárias houve uma ênfase específica da necessidade de missionários para compartilhar a palavra de Deus dentro do continente africano. E ali foi feita uma conferência visando isso, uma conferência intencional, buscando vocacionado através das pregações, através dos testemunhos e do próprio missionário que estava pregando, e dali surgiu algumas. Deus esteve chamando, Deus esteve vocacionando alguns, e dentre esses alguns estava eu. Em uma outra conferência missionária totalmente distinta, minha esposa também chamou, e tanto que ela queria ir para Moçambique. Ela queria ir exatamente para Moçambique. E aí, quando nós fomos para a reunião com a diretoria da PMT, no momento estava havendo uma necessidade para Guiné-Bissau, e fomos para lá. Então, essa vocação, esse despertamento surgiu exatamente nesse contexto de conferência missionária, de uma preocupação com os países carentes do Evangelho. E exatamente Deus utilizou os instrumentos necessários para estar nos vocacionando. Então, eu acredito que a igreja brasileira ela precisa alargar a visão, ela precisa olhar para os campos que estão aí já bem brancos, e as necessidades a nível de países carentes, e despertar oração e despertar eventos com forma intencional diante de Deus, para que haja levante vocacionado. E a partir daquilo ali, o direcionamento vem de Deus, como aconteceu na igreja de Antioquia, né? Onde Deus separou Paulo e Barnabé ali, o povo em oração e em jejum. Então, eu acredito que essa é uma das coisas. Talvez a igreja começar a despertar para essa questão. E uma das formas, envolver em oração, em conferências missionárias, em eventos, focalizando isso. Não sei se tem alguma outra... E até mesmo, eu acredito em uma outra coisa também, que eu vejo como instrumentalidade também, os próprios missionários que estão inseridos dentro do contexto
do campo missionário no continente africano. Diante do seu retorno, período de férias, momentos de oportunidade que tem junto à igreja, ser aí um instrumento de Deus para ministrar e compartilhar a palavra de Deus e mostrando assim a necessidade, na esperança de que Deus possa suscitar dentro daquele contexto eclesiástico, dentro daquela igreja, vocacionados para ir como portador dessa mensagem de Cristo Jesus como a única esperança para o homem, para o povo africano, para as nações africanas. Basílio, você teve uma experiência, você disse que está há 18 anos na África. Você ficou quantos anos em Guiné-Bissau? Eu estive em Guiné de 2003 a 2013, 10 anos. 10 anos em Guiné-Bissau. O seu trabalho em Guiné-Bissau foi no plantio de igrejas, foi isso? Sim, trabalho de evangelização, plantio de igreja, isso. Foi esse aspecto. Mas E especificamente qual foi a cidade, qual foi a região que você trabalhou em Guiné-Bissau? foi na região leste do país, né? Região leste, na cidade de Gabu. Região leste da Uhum. cidade de Gabu, que quando eu cheguei já vi um trabalho já de início, já encaminhando, e só foi uma questão de dar continuidade e estruturar aquilo que já estava caminhando, né? E, a partir dessa primeira, da Igreja Presbiteriana de Gabu, surgiu mais outras congregações, e aí houve uma extensão para a capital. Hoje, graças a Deus, a Igreja Presbiteriana de Guiné-Bissau, hoje, eu costumo dizer que eu louvo a Deus porque eu saí no momento certo e chegou uma outra pessoa certa, tanto que você pode ver no deslanchar do trabalho da Igreja Presbiteriana em Guiné-Bissau. Então, hoje, O cresceu. Basílio, você trabalhou em Guiné-Bissau e atualmente está no Senegal. Embora os países sejam fronteiras, Sim. qual a diferença sensível entre esses dois países na evangelização? O senhor perguntou a diferença sensível? Entre você trabalhar em Guiné-Bissau e trabalhar no Senegal? Olha, hoje mesmo eu tive um encontro antes de vocês e por, por bênção de Deus estava um jovem guineense participando da plataforma, o qual, quando eu estava em Guiné, ele era pré-adolescente. Hoje está jovem, terminou o Instituto Bíblico no Brasil e está voltando. Então, a diferença. A Guiné-Bissau ele é um país, na verdade, eu costumo dizer, muito aberto e muito acessível dentro da questão de desenvolvimento de relacionamento e até mesmo da questão de apresentação do Evangelho. É um país muito aberto, o guineense ele é aberto, ele ouve, ele dá espaço. Se você quer fazer evangelização em Guiné-Bissau, você pode sair, você pode fazer. Tem. Tanto que eu estava até conversando com um amigo, aí ele disse que a esposa dele está contando histórias para as crianças debaixo de uma árvore lá na cidade. Lá. Então, há um relento na frente de todo mundo, sem problema nenhum. Agora, isso em Guiné, mas apesar de Senegal ser um país laico, ser um país que abre aspa e fecha, e você tem liberdade para você falar, então você pode falar, mas eu acredito que na dinâmica, na prática, não é assim, tão assim como fala, entendeu? E eu acredito que até o próprio ambiente de maioria e minoria, isso já gera um certo clima dentro dessa questão da evangelização. Mas, como eu disse, eu saio, eu faço, eu aproveito as oportunidades, desenvolvo relacionamento e dentro das minhas conversas eu compartilho o Evangelho. Mas não de uma forma tão aberta e tão liberada como Guiné-Bissau.
Existe mais resistência em Guiné-Bissau ou mais resistência em Senegal? Nem comparação. Senegal não tem Ah, nem comparação. Isso aí aqui mas tem. você, você atribui isso à maioria muçulmana? Olha, eu, eu vejo o seguinte, pastor Aguinaldo, também, mas eu vejo que o Senegal, eu já estive lendo um pouco com relação a, a parte, a parte religiosa, a parte, como que eu posso dizer, essa parte de crença senegalesa, ela, a vida do senegalês, ela é submergida em um mundo, em um mundo de crenças, um mundo de crenças que envolve tudo aquilo que você pensar a respeito de grigris, de cerimônias, de isso desde o nascimento, o país em si é um país que ele é tomado dentro dessa questão de um mundo espiritual. É um país que tudo se envolve ritos, cerimônias, práticas religiosas. Não existe nada, cara. Futebol, política, casamento, trabalho, todos os aspectos da vida de um ser humano diária, daquilo que envolve a vida do ser humano, não tem um deles que não esteja envolvido com práticas místicas, de cerimônias e de coisas mais. Mesmo sendo um país 96% islâmico. Eu ouvi uma palestra na universidade por um professor de universidade falando da coabitação entre o islamismo e o catolicismo, né? Falando que aqui é um país que tem católicos também. E ele falou, nós temos um país 96% islâmico e 100% animista. Então, Ah, nós temos um país 96% muçulmano e 100% animista. Agora, as duas aham. coisas. Então, essas duas coisas. E eu vejo que tudo, desde o nascimento da criança, ou desde a criança no ventre, envolve esse mundo místico, esse mundo de Aham. cerimônia, esse mundo de coisa. Então, eu vejo que isso acaba tornando uma coisa mais fechada, mais justificada e que exige a cada dia mais vida de oração, vida com Deus e graça do Senhor. O, o Basílio, normalmente quando se pensa em África, se pensa na pobreza, se pensa em trabalho com crianças. Hoje em Guiné-Bissau tem um trabalho muito bonito feito lá pelo Rogério e a Fabiana, com a equipe deles, com crianças. Aí mesmo qual é o nome da capital de Dakar, Senegal? Em Dakar, Dakar tem o trabalho os da talibãs. Vildene, da Ronalda, né? O Zé Dilson, quando estava por aí, andou fazendo algumas coisas, Sim. mas parece-me que em Dakar há uma população muito forte de crianças nas ruas, que são Os talibãs. orientados por os chamados são os talibês que são dominados pelos chamados marabus. Sim, Como é que sim. é a relação dos missionários aí com esse povo? Ah, tá. Então, por exemplo, a nossa missão mesmo tem trabalho com essas crianças. Olha só, o que acontece? Aqui existem as escolas alcorânicas que se chamam daras.
As daras são escolas alcorânicas onde os pais enviam os seus filhos para estudar o Alcorão. E os professores de Alcorão são os marabus. Então, nesse período de escola, de aprendizado do Alcorão, durante um dia, durante uma journée, durante um dia todo, tem duas etapas. Existem a parte da manhã, onde eles saem para pedirem as ofertas, as esmolas, e existe a parte da tarde, quando eles retornam para estudar e tomar a refeição e dormirem. E no outro dia a mesma coisa. Então, exatamente nesse período, quando eles saem pela manhã, 8 horas, geralmente a cota diária é em torno de $1 por criança, que deve retornar para casa. Então, geralmente, eles conseguem esse dinheiro muito rápido, porque um dos pilares do islamismo é a questão de que você tem que ajudar, você tem que dar uma esmola, você tem que ajudar uma pessoa. Então, geralmente, eles conseguem isso muito rápido. E aí, existem essas casas de passagem, né? Que são os missionários que trabalham com essas casas. E, muitas vezes, essas crianças vão para lá. Elas chegam 10 horas, 10 e pouquinho, e ali elas ficam. E ali elas têm a oportunidade de ouvir o Evangelho, de ouvir histórias bíblicas, até mesmo passado em holofote, de filme na televisão. Ali ela tem as oportunidades, se tem algum ferimento, alguma coisa. Geralmente eles estão na rua e tem briga entre eles, ou machuca, ele tem a oportunidade de receber alguns curativos. Aí tem uma máquina que lava a roupa deles, coloca para secar e já sai com elas vestidas. E ali eles recebem uma porção de alimento. Então é esse trabalho aí. E agora, por exemplo, a VIL, como já é mais antiga, hoje não está trabalhando conosco, né? Mas está trabalhando com a outra missão que a PMT tinha, era parceira há muitos anos atrás, que a VIL e a Ronaldo trabalhavam, mas tem frutos desse trabalho, mas que não ficou com a gente, mas ficou trabalhando com a outra missão, né? Mas hoje tem pastores, ex-talibês. Qual é a missão? A É a a Betânia? missão Betânia, que a junta de missões, era a junta de missões na época que tinha Aham. parceria Ah, com a Betânia. Aí depois sei. nós separamos, né? Nós começamos a andar sozinhos. E aí A todo o Vilden, a trabalho. Vilden, a Vildene voltou a trabalhar com eles? Não, não, hoje nós estamos só com a PMT. Mas nessa Ah, separação, todos os frutos, todas as coisas que que Deus concedeu, ficou fi- lá, entendeu? ficou com a Betânia. Ok. Isso, ficou para servir, ficaram como pastores e tal. Então, ficou fruto a nível de reino de Deus. Mas esse trabalho surte o efeito, que há uma semeadura da palavra de Deus, e Deus faz o trabalho em algumas vidas, e toca em alguns corações e tal, e acaba. Mas aí, quando há isso, há sempre perseguição por parte do pai, por parte da família, né? E aí, geralmente, gera um pouco de dificuldade para o próprio jovem, Quer dizer que a família leva a criança, o adolescente, para os marabus. Isso. E aí, Para... quando eles saem, que ficam num abrigo com os missionários evangélicos, os pais às vezes não aceitam isso. Não, não, mas os pais que enviam, pastor, geralmente não são pais que moram no interior, são pais de Certo. Guiné-Bissau, de Guiné-Conakry, eles enviam, eles não têm nem próximo aqui. Eles nem sabem o que acontece, entendeu? Porque eles estão longe, estão em outras cidades. Alguns moram aqui, mas moram no interior de Mato Grosso, no interior do Senegal. Eles mandam os filhos para morar mesmo, ficar nessas dadas, como um sistema internato, entendeu? Aham. Mas aí, quando há alguma decisão, alguma coisa que é do conhecimento deles, aí há perseguição, entendeu?
E uma Uhum. outra coisa, o que acontece também? Basílio, isso acontece em Guiné-Bissau ou não tem essa ênfase em Não, Guiné-Bissau? eu não tive muito conhecimento pelo menos na minha época, né, mais antigo, de talibê. Poderia até acontecer de ter talibês lá, mas eu não me lembro. Não me lembro dos anos que eu passei lá. Uma outra coisa que pode Uhum. acontecer também, pastor, existe talibês e existe talibês que se tornaram menino de rua e cresceram na rua. Como? Eles vêm para as escolas alcorânicas, para as daras, eles não querem se submeter ao sistema de disciplina dada pelos os marabus, então eles fogem da daras. Aí eles vão viver na rua, porque eles não podem voltar para a casa do pai. Se voltar, o pai manda de novo para a escola alcorânica, então eles crescem na rua. Então, existem jovens talibês e existem jovens ex-talibês que se transformaram em menino de rua. E eles crescem na rua. Porque eles não podem voltar para a É, casa do pai e nem podem ir para a escola. Eles fugiram, ficam e no meio do esses, mato. e esses que são meninos de rua são atendidos também nessas organizações Sim, cristãs? tem deles que vão, que participam, tem deles que já estão até grandes, até jovens, vão, participam, entendeu? Então, hoje aí no Senegal, quem são dos nossos missionários que trabalham com esse pessoal? Quem é? Tá. A Ronalda, né? A Ronalda desenvolve esse trabalho, uma casa. E a Vil estava, mas agora o novo projeto dela está mais ligado na área de educação, né? Então tá só mais a Ronaldo. Uhum, ok. Me fala rapidinho aí sobre o trabalho que o Gerson fazia na prisão. Continua esse trabalho? Tá. É, um trabalho de evangelização, né? Trabalho de evangelização na prisão, de compartilhar a palavra na prisão. E também creio que períodos, não sei se é periódico ou se era só questão de época, levar algum donativo, alguma questão de sabonete, alguma coisa, ou instruções de higienes pessoais, que era feito com Marília, na área da saúde, tudo, aulas de orientações, mas é mais no âmbito também de evangelização. Gelson, a Marília no âmbito de evangelização, de compartilhar a palavra na prisão. Ok. Varão, bom ouvir essas orientações, essas informações dos trabalhos aí no Senegal. É, você, nesse momento, está com seus 3 filhos aí, a esposa está no Brasil Sim, cirurgiada. Hoje vocês têm alguém lá em Embur, né? Que é o João Batista, sim, isso? Em Tiofió é o Gerson isso. e o Tio restante está em Dakar mesmo. Isso. Aí nós somos três famílias aqui, né? É a nossa, a Vil e a Ronaldo. Uhum. E a missionária Lucimar, né? Que está recém-chegada, A solteira. Lucimar está aí, está aí também? Isso. Está ainda cá. Ok, ok. Então está no Muito processo de bem, Varão, aprendizagem, primeira etapa. obrigado pelas informações. Eu não sei se mais alguém gostaria de perguntar algo sobre o trabalho aí no Senegal. Se tiver, quiser fazer pergunta, pode fazer agora. De fato, é um desafio. O trabalho social é importante para alcançar o africano? Sim, porque na verdade ele acaba se tornando tipo um trampolim, né? Uma forma de você, no desenvolver o trabalho social, é uma forma de você também aproveitar e apresentar o evangelho simultaneamente, né? É o social e o evangelho chegando junto. Então isso acaba abrindo um leque, acaba criando um ambiente para que você possa compartilhar o evangelho bem num ambiente bem mais aberto do que você chegar cruamente somente com o evangelho. Quando você está fazendo algo social, isso acaba gerando tanto um ambiente mais de liberdade, até mesmo de proximidade, onde você tem a oportunidade
e falar. E você acaba até mesmo constrangendo, né, a pessoa, porque como nós vamos ter alguma atitude contrária, sendo que há uma demonstração de amor em ato, em comportamento, de ajuda. Né? Aham. Então, é Ok, nesse... meu jovem. Tiago, você está por aí, Tiago? Aqui presente, Amém. uma bênção ter ouvido tudo isso. Muito bem, eu vou pedir para Tiago orar, abençoando a sua Sim, vida, o seu ministério e a equipe que está no Senegal. Você transmite para o Gerson um abração, diz que a nossa igreja sim. tem orado por ele também, viu? Ok, Ele vai pastor. estar no Brasil agora, né? Dentro de uma semana ele está Sim, voltando. Provavelmente ele vai estar na reunião de outubro, ou para conversar com a gente, ou em dezembro, alguma coisa assim. Mas a gente sim. tem acompanhado. Quando eu peço oração para o Gerson, eu peço oração pela equipe do Senegal, porque eu sei que vocês ficaram muito machucados também, sofreram muito, eu vi isso Sim, na, inclusive, na pastor, filmagem. a Marília era muito dinâmica, né, cara? Principalmente no nosso curso de formação, no seminário. Nós temos um curso de 3 anos, já foram cumpridos 22 módulos. Nós estamos na reta final aí de 8 módulos. Durante todo esse período, todos os documentos, apostila, era tudo na mão dela. Parte pedagógica extraordinária, um trabalho. Então foi uma lacuna assim muito grande a partida dela. Ficou muito as ideias nas reuniões, muito estrategista, Mandar, muito mandar uma ponderada. pessoa bem organizada para ir, para ficar no lugar dela aí. Né? Eu morar por isso, Ok? para que tenha alguém que queira. Tá dizendo, mandar uma pessoa bem organizada assim para ir, para fazer esse trabalho, né? Sim. Então foi uma Bem, perda a nível de equipe mesmo. O senhor está certo, porque Marília era amiga, era chegada, é, era companheira, era uma benção. Mas aprove a Deus, né? Temos que entender isso. ok. Tiago, você vai orar, por favor, Tiago, e após a oração você já encerra a gravação, por favor. Obrigado, viu, Varão? Que Deus abençoe e abençoe também a sua esposa, Amém. Gislane, né? Isso. Deus derrame graça na vida dela, na recuperação dela. Oremos. Deus Pai, nós te somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem levantado, Deus, vidas importantes para estar proclamando, Deus, o teu evangelho em outras nações, em outros povos, ó Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor tem levantado servos teus, capacitado eles, ó Pai, para estar proclamando o teu evangelho a essas nações. Em especial queremos te agradecer pelo trabalho que desenvolvido, por esses reverendos, em especial também o reverendo Gonçalves está aqui conosco, no trabalho lá em Senegal, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Deus, todo o trabalho desenvolvido por lá, ó Pai. Que a tua palavra, Deus, consiga alcançar o coração daqueles que tu escolheste, ó Pai, na eternidade. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a saúde desses teus servos que estão lá, abençoando também as famílias deles, ó Deus, consolando o coração diante da perda, ó Pai, diante de situações que porventura possam vir a entristecer os corações desses servos, ó Pai. Sabemos que Tu pode ser consolo nessa hora, Tu é a segurança deles, Tu é o refúgio também de cada um de nós, especialmente desses que Tu escolheste para levar a outras nações, ó Pai. Que todo o trabalho desenvolvido, Deus, seja para a Tua honra e glória, Pai. Que o Senhor também levante mantenedores, que o Senhor levante pessoas que possam estar não somente orando, mas também contribuindo, Deus, dando Amém. sustento financeiro, ó Pai, para esses teus servos que estão lá. Sabemos das dificuldades, ó Deus, mas sabemos que tu podes abençoar, tu abençoas, Deus, esse trabalho, e nós cremos em Ti, cremos na Tua provisão, ó Pai. Amém. Nos dá uma boa noite de sono, Deus, que a igreja que vai ouvir essa mensagem se sinta motivada, Deus, a se envolver no trabalho missionário. Em nome de Jesus, amém. 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 Basílio, Oi. Deus derrame graça na sua vida, Amém. Amém, continue pastor. abençoando o ministério aí, e cada dia a gente possa ter boas notícias do trabalho que está acontecendo aí no Senegal, derramando graça. E deu muitas experiências, como você teve, que se tornou aquele
panfletozinho da PMT contando aquela história do relacionamento com aquele Ah, homem lá sim. que você, Eu, você testemunhou. a gente Então, Deus espera em Deus.